Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, onde estamos hoje? Hoje a gente está em Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande. A gente vai ver uma série de coisas aqui, porque é uma cidade que mistura várias culturas, mistura gregos com romanos, com egípcios, com muçulmanos, com árabes, enfim. Tem um monte de coisa legal pra gente ver aqui. Hoje a gente vai mostrar pra vocês. É isso aí. Nesse momento, estamos nas catacumbas romanas. Gregas? São gregas, meu. Os romanos devem ter levado algum crédito, mas elas são gregas. Estamos aqui num lugar que é da época de Alexandre o Grande aqui no Egito, por volta de 330 a.C. Cara, Alexandre esteve aqui. Esteve aqui em Alexandria. A gente aprendeu que esse lugar que a gente está aqui, a catacumba, ela foi achada em 1900, é um sítio arqueológico e tinha uma divisão de bairros aqui em Alexandria. A zona alfa no litoral era para os reis, a zona beta para os administrativos e nobres, e aqui a gente está onde é a zona gama, que seria uma espécie da periferia da cidade e onde tinham os cemitérios. Então aqui não é um cemitério de gente muito rica, certo? Não, é um cemitério, uma espécie de cemitério onde todo o processo funerário era feito. As famílias iam lá, tinha uma espécie de, entre aspas, comemoração, todo o ritual. Inclusive, Léo, sabe que começou aqui a ideia grega de quebrar porcelana, copo, essas coisas, depois de um ato porque tem um templo aqui dentro e tinha uma sala depois onde a família ficava comendo, a confraternização. Isso. E para não levar essa tristeza para casa da morte, do luto, eles quebravam os pratos e os copos para deixar ali a tristeza. Então foram nesses ritos funerários que vem essa tradição grega de nas festas quebrar o prato para tirar a tristeza, abençoar os casamentos com alegria, por exemplo. É isso. E como vocês podem ver nas imagens, tem alguns lugares com representações que são uma mistura de egípcios com gregos, mostrando que esse cemitério, vamos chamar assim, essa catacumba, tinha os dois povos. Era muito comum quando você pega essa época helenística do Egito, onde os gregos aqui dominavam o Egito, de ter essas misturas. Tinha uma estátua ali, por exemplo, com o corpo musculoso, roupas egípcias, do jeito que os egípcios se viam, mas a cabeça totalmente grega, já mostrando essa junção. E também um deus famoso aqui no Egito, que era o Serapis, que era uma junção de Osíris com o Zeus. E aí era um deus, um touro forte, então a gente viu lá dentro também Serapis. Tem uma coisa muito legal na descida também, a gente vai descendo, em determinado momento tem uma espécie de abertura e mais uma descida, onde você vê colunas e você vê em cima, assim, a concha de Afrodite. Exato, olha aí. Que tem a ver com a fertilidade e o renascimento, a vida. O que isso está fazendo numa catacumba, né? Para dar um símbolo de esperança, né? Porque tem todo um processo que a família ia vendo por cima dos poços, o corpo passando. Essa família via essa concha, que era um símbolo de renascimento, como Afrodite nasce, né? O nascimento dela acompanhado dessa concha, para dar uma esperança de que, ó, tá morrendo para essa vida, mas tá renascendo para a vida eterna. E você tem representações de deuses egípcios também, de um complexo bem interessante, pensar que tanta coisa aconteceu há tanto tempo, pessoas importantes talvez passearam aqui, tudo isso no Egito é muito maneiro, né? Pessoal, a gente está aqui no que seria um anfiteatro da Grécia Antiga. Esse é romano, Bruno, agora você trocou de novo. Aqui já é uma construção romana. Por isso que existem cruzes aqui. Aqui nessa região, depois que a Roma passou a ser cristã, foi fundada aqui na região de Alexandria a primeira igreja copta, por São Marcos, né? Então aqui era uma igreja romana, então os senadores ficavam aqui, é isso? Olha só, o pessoal achava que isso aqui era um grande anfiteatro da época dos gregos ou dos romanos, e por muito tempo se acreditou que aqui era um anfiteatro, até que eles começaram a cavar aqui para trás recentemente e foram descobrindo outras estruturas. Eles descobriram que isso aqui na verdade era o Senado.
alguns bancos aqui, tem as marcações dos nomes das províncias. Cadeira cativa? Tipo cadeira cativa. Então tinha os senadores de cada província, e aqui é muito interessante que tem um ponto aqui no meio, que se você está em pé nesse ponto e fala com o anfiteatro, a sua voz ecoa para todos os lados, e é só nesse ponto específico. Não só você se ouve como se estivesse dentro de uma cápsula, como todo mundo te ouve melhor também. Isso é bem maneiro. A gente está no meio da cidade, encravado no meio de um monte de prédios. A galera acredita que se eles cavassem aqui embaixo dos prédios, tirassem os prédios, eles iam achar mais vários pedaços da cidade de Alexandria aqui. Inclusive acontece de, às vezes, uma construção, na hora que faz a fundação, os caras acham coisa e tratam de enterrar de volta, porque se o governo souber, vão desapropriar. Eles não querem perder o espaço, então muita coisa fica embaixo de concreto. Pessoal, a gente está aqui no que teria sido, no que foi uma outra das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com as pirâmides, que é o Farol de Alexandria, Léo. Ele tinha 3 andares, um com 60 metros, o segundo andar com 30 metros e o terceiro andar com 30 metros. Ele tinha quartos para soldados e tudo além, obviamente, de ter essa função de farol. No final ele ainda tinha uma estátua de bronze de 7 metros de altura, totalizando 127 metros de altura. Para aquela época isso era muito alto. Os egípcios dizem aqui que a luz dele podia ser vista a cerca de 60 quilômetros daqui de Alexandria. Era uma verdadeira esperança para um barco que estava ali meio perdido, né? Total. Tiveram 2 terremotos. O primeiro derrubou esse terceiro andar com a estátua. Aí eles reconstruíram, mas sem a estátua. E depois teve um terremoto no ano 1000 depois de Cristo, que aí desmoronou o farol inteiro. E foi um terremoto que destruiu muita coisa aqui no Egito. 400 anos depois disso tudo, se tornou um forte. Você tem ali as estruturas de como era guardado o lugar, onde os soldados jogavam óleo quente em possíveis invasores, onde eles ficavam ali de olho para saber se vinham ou não. Exato, ele foi construído pelo sultão Qaitbay. Em 1475 começou a construção e terminou em 1480. Virou a principal forte aqui de defesa de Alexandria. Quando ele construiu, Bruno, essa fortaleza aqui, ele usou alguns blocos do antigo farol de Alexandria. Então a gente viu aqui hoje algumas paredes em que alguns blocos da parede eram blocos desse antigo farol. Então a gente encerra assim o nosso passeio por Alexandria. Um beijo no seu coração e até a próxima.